Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao 13º episódio da releitura coletiva do podcast do Nome do Vento, do podcast do Pequena Vizinhança do livro Nome do Vento. Hoje a gente vai falar sobre os capítulos 61 ao 68 e a gente tem alguns recados assim bem importantes. Primeiro recado é que finalmente descobrimos aí a data de liberação do novo livro do Basti e o nome do título em português, que será O Estreito Caminho Entre Desejos. Ao menos online, ao menos no Kindle, a Amazon divulgou a data e vai ser dia 7 de março de 2024, então já está em pré-venda na Amazon, e quando está em pré-venda na Amazon já é tipo uma certeza já. Será lançado pelo menos na versão virtual no Kindle nessa data, dia 7 de março, a versão traduzida. Novidade também é que não é mais a Vera Ribeiro que está traduzindo os livros. E outra novidade é que a capa não é do Mark Simonetti. É a capa feita pelo próprio Nate Taylor, que foi o ilustrador dos livros americanos. E a capa que ele fez não foi utilizada nos Estados Unidos, foi utilizada na Inglaterra. Linda, por sinal, porém dá uma quebrinha ali no padrão que a gente está acostumado nas capas brasileiras da Arqueiro, que são as do Mark Simonetti. Mas, falando em Mark Simonetti, também tem uma outra novidade. Essa novidade é caríssima, meu Deus, como é cara, que é o seguinte: a Greenmo comprou os direitos de lançar novamente o Nome do Vento em algumas versões diferentes. Então, a Greenmo, que para quem não sabe, é aquela editora que o Patrick criou um selo editorial junto, né, tipo assim, como se fosse um anexo, eu imagino assim, eu não sei explicar direito, que é a Underthink Press do Patrick, mas a Greenmo mesmo, sem ser relacionada com a do Patrick em si, comprou os direitos do Nome do Vento e vai republicá-los com imagens novas, com artes novas do Mark Simonetti. O problema são dois, até o momento assim, maiores: o preço, que serão 4 versões. A primeira versão, a mais simples, será em preto e branco, com algumas imagens. Elas vão aumentando a quantidade de imagens do Mark, mas com a menor quantidade de imagens, e será $150. E a versão mais cara de todas, $1.500, ou seja, aí mais de R$7.000. E outro problema seria que a venda, a princípio, é local, né? Então, talvez não teria exportação. A princípio, seria só para os Estados Unidos e para o Canadá. Mas é uma baita de uma novidade, porque a gente sabe o quanto o Mark é talentoso, tipo assim, extremamente talentoso. A gente fez uma live no YouTube essa semana passada, e a gente comentou o quanto o Mark é o cara que mais consegue captar os livros do Patrick em relação assim, aquelas imagens realmente de fantasia, bem Senhor dos Anéis, Game of Thrones. E é isso. Vamos começar então. Eu vou começar hoje lendo, nos apresentando e falando nossas frases aí, nossas citações favoritas dos capítulos de hoje. Meu nome é Letícia, hoje eu estou sem a Jordaneite, mas quem sabe aí a próxima vez a Jordana vai estar. A Jordana não estava se sentindo muito bem. Minha citação está no capítulo 64, 9 no Fogo, que é a seguinte: sabe quantas lâmpadas de simpatia tive que explodir nas mãos ao longo dos anos, Erlich Kvoth? Nenhuma, porque sempre sou cuidadoso, sempre tenho absoluta certeza do que seguro nas mãos. Você precisa aprender a ter paciência, Erlich Kvoth. Um instante na mente vale 9 no fogo. Olá, meu nome é Thales. Esse trecho que a Letícia escolheu é sensacional. O Kilvin é o melhor professor, e sem discussão. O trecho que eu escolhi foi do capítulo 66, Volátil. Bem na hora em que me virei,
A perna da mesa cedeu e a bancada começou a se inclinar. O cilindro metálico polido caiu. Ao bater no piso da pedra, o metal estava tão gelado que simplesmente não rachou ou se amassou, mas se estilhaçou feito vidro. Bom, eu sou o Marcelo, e o trecho que eu escolhi é do capítulo 62. Você me lembra um salgueiro, disse ela sem pestanejar, forte, com raízes profundas e oculto. Move-se com fluidez quando vem a tempestade, porém nunca para mais longe do que deseja. Levantei as mãos como se aparasse um golpe. Pare com essas palavras doces, protestei. Você está tentando dobrar-me a sua vontade, mas não vai funcionar. Para mim, sua lisonja não passa de vento. Dena fitou-me por um instante, como se para se certificar de que meu discurso havia terminado. Mais do que todas as árvores, disse-me, com a curva de um sorriso na boca. O salgueiro se move ao sabor do vento. Muito bom. Eu imagino se a Dena conhecia ela tanta, né? Oi, pessoal. Sou Renato. E o trecho que eu escolhi é do capítulo 68. Antes disso, a gente vai ver, né, que o Kvolt, ao salvar a Feyla do incêndio, ele engoliu um pouco de fumaça tóxica. E eu gostei muito desse trecho do capítulo 68, que faz menção a isso. Olha só. Você está bem, Auri? Ela inclinou a cabeça curiosa. Houve um grande incêndio. Grande parte dele desceu pelas partes dos ralos. Você viu? Insisti. Santo Deus, vi! Disse ela de olhos arregalados. Espalhou-se por toda parte, e os musaraños e guaxinins correram para tudo quanto é lado, tentando sair. O incêndio atingiu você? Você se queimou? Ela abanou a cabeça com um sorriso tímido de criança. Oh, não. Ele não conseguiu me pegar. Você ficou perto do fogo? Respirou alguma fumaça? Por que eu respiraria fumaça? Admirou-se Auri, olhando para mim como se eu fosse um bocó. Muito bom. Muito bom. Eu achei estranho o jeito que ficou o título do capítulo que a Lei escolheu, porque, tipo, 9 no fogo. A gente lê aquilo ali e fica... Tá, a gente entende o ditado, mas vale nove dedos no fogo, né? Mas ficou meio tipo falar, e 2 voando. Outra coisa que eu, assim, falando de geralzão, antes da gente começar o Asno Asno, que é o capítulo 61, teve algumas coisas que me chamaram a atenção no geral, assim. A primeira foi que no capítulo onde o Kvolt encontra com a Dena, está a lua cheia. Nesse encontro, inclusive, até perto do trecho que o Marcelo lê sobre o Salgueiro, o vento tá muito presente, tá extremamente presente. Acho que foi talvez uma das primeiras vezes no Nome do Vento que eu vi ele entrando assim na vida do Kvolt, como a gente já percebeu, a gente percebe várias vezes no Temor do Sábio. E a gente vai ver, inclusive, que ele começa a interferir também, justamente um pouco antes da gente, talvez, chegar aí o Mestre Freixo, o vento começa a intervir, né? Tipo assim, tanto é que quando o Kvolt tenta nomeá-lo, né, tenta acertar o nome dele, o vento intervém também naquela parte de Trebon. O frio também, a presença do frio chamou muita atenção, e a presença pela primeira vez do alcatrão de osso aí também, que é essa substância nova na ficiaria que emite luz azul, né? No geralzão assim mesmo. Agora, falando do capítulo 61 em específico, de maneira geral, assim, específico de maneira geral é ótimo. Asno Asno é a canção, né? A famosa canção, que em inglês fica Jackass, Jackass, lembrando aí do sobrenome do Ambrose, que é Ambrose Jackass, que é a música que Kvolt e o Conde Trape fazem para se vingar aí do Ambrose mesmo, que ele
simplesmente tava atrapalhando muito o Kvoth desde sempre, mas ele mal sabia que essa música ia atrapalhar ainda mais. Antes de começar a falar desse capítulo mais no Ivan, o Conde Trape, ele canta algo sobre alguém de Tarbean. Eu até joguei no grupo esses dias que ele conhece Tarbean, o Conde Trape. O Conde Trape, lá de muito longe, ele conhece Tarbean. Ele canta música sobre um conselheiro. Ele faz uma paródia sobre um conselheiro de Tarbean. E o que eu vou te falar, não, ele fez uma canção sobre um conselheiro de Tarbean. E eu fiquei com isso na cabeça. Tarbean não fica tão longe. Tarbean fica a 100 quilômetros. Porque lembra aquele cálculo que o Kvoth comenta lá no início do livro, que uma caravana, num dia bom, anda 30 quilômetros. E ele saiu de Tarbean para Imre em 3 dias. Só que eu só achei curioso mesmo que o Trape cantou uma música sobre Tarbean. E foi um lugar que o Kvoth ficou, tipo assim, passou muito perrengue, sabe? Sim, não, eu até interpreto meio que assim, porque Tarbean eu acredito até que seja a capital daquela região. E, digamos, é pessoal que mora em São Paulo e tem casa de veraneio em Bertioga, e casa de inverno em, sei lá, em Campos do Jordão. E uma coisa que é interessante nesse capítulo, que o capítulo começa com o Kvoth já procurando a Dena, né? O capítulo começa com o Kvoth falando que estava procurando a Dena, e é bizarro que não foi uma, não foi duas, não foram 3 vezes, foram 14 vezes. 14 vezes o menino estava procurando a Dena e não encontrou, né? Claro que não vai encontrar, né? Ela é bizarra, ela soma, ela fica na espreita espiando ele, né? E elas, tipo assim, ele ficou 2 termos da faculdade, né? Até ele ir pra Inri trocar o Laide Sersavian Treliard, que é a hora que ela aparece, né, no livro de novo, 4 meses depois, e agora ela desaparece de novo. E eu acho engraçado também, assim, já aproveitando, a descrição da música do Asno Asno, né? Era fácil de gravar, vulgar e perversa. Espalhou-se pela universidade como fogo na campina. Eu acho ótimo o jeito que ele faz. E aí tem até E aí corta essa parte, né, da eólica, ainda não tem a direta consequência da música. Ele vai até o arquivo, né, para conversar com o Lorren. E ele encontra um ceáldico muito peculiar. E esse ceáldico é o Viari, né? E o Viari, ele até reconhece de maneira super estranha o Kvoth. Ele fala uma língua que o Kvoth não compreende. Depois a gente acha que é Ilish, né? Ele achou que o Kvoth era de Il por conta do cabelo, né? E ele, na verdade, ele é um dos... Ai, meu Deus, como chama? Guildeiros, né? Guildeiro do Lorren, perfeito. Vocês acharam alguma coisa interessante nesse trecho? Não, eu até anotei aqui. Eu fiz um resuminho, eu mandei hoje no grupo que eu tava fazendo um resuminho para não me perder, né? E, rapaz, quando esse guildeiro apareceu e olhou pro cabelo do Kvoth e falou: eu achei que você fosse Liano, mas você não é, né? Você é um dos Ru. Quanto tempo que eu não vejo um desses por aqui? Pô, minha cabeça explodiu. Eu falei, pô, não é possível, né? Quanto tempo que o pessoal da família não... Um tempo que eu não vejo alguém da família por aqui, né? Então será que, pô... Exato, ainda mais estranho, né? Que ele passa... Será que ele fez parte, né? Será que ele é... Então, essa frase tá indicando que ele seria um Edena também? Algumas coisas que eu só arranhei na de superfície mesmo foram as línguas mesmo. Tem 3 palavras, tem 3 partes, assim, eu juro que não vou muito além disso. Edan, que o Viari fala pra Willem, ele fala umas frases Tetalia tu Kiaure, Edan, e Edan aparece lá no capítulo onde o Kilvin fala sobre esperar uma desgraça em 7 anos, né? Edan tá lá, então dá a sensação de que talvez Edan seja esperar.
expect, né? E esse CI, quando ele fala a palavra, né, pro Kvoth em il, CI, cien, outra pessoa fala essa palavra, uma parte dessa palavra, que é o Eloding, quando ele vai quebrar a parede do Aluadouro, ele fala uma palavra que é Ciar Bassalien. Então esse CI aí, será que a nomeação realmente aí tem uma relação indireta ou até direta com Willis, perdão. Enfim, é isso. Interessante, caramba. Tem até aquela teoria que a língua que a Dena fala que o pessoal escreve coisas e acontece seja o iliano, né? Tanto que ela fica constrangida quando o Kvolt entende o jeito que ela trançou o cabelo. E eu até agora, pra mim, tá um grande mistério, porque não só a língua é bem esquisita, tá claramente relacionada à nomeação, quanto também o cabelo do Kvolt, né? Um negócio que não é comum nos quatro cantos, mas em Il, cara, eu acho que por causa do seu cabelo você é de Il. Como assim, cara? Que lugar é esse? Não faço a menor ideia. Isso aí é muito curioso mesmo, né, Renato? O guildeiro olhou pro Kvolt, viu o cabelo e falou que... E outra coisa que chama atenção é que eu não sei se é a primeira vez que alguém fala que o Kvolt é o Andenahu na frente dos amigos, né? No caso, quem tava lá era o Will. Eu não lembro se já falaram alguma vez antes. Eu sei que lá na frente tem uma... Quando ele começa a contar aquele capítulo no Temor do Sábio, ao redor da fogueira, que fala sobre Feriniel, ali ele conta que ele é Edenahu e tal, mas eu não sei se no Nome do Vento já falaram assim especificamente perto de alguns amigos, que ele é um Ru. Eu acho que é a primeira vez. Eu não lembro também. Pode falar, Marcelo? Não, é só porque eu acredito que pros professores ele já tinha falado, porque tanto que ele fica indignado quando lá na frente aquele professor bosta lá, o Remy, chama ele de Raviazinho. Mas é com relação aos amigos mesmo, né? Os professores sabem, né? Os professores Não, sabem. mas assim, eu tô lembrada de um trecho também, Thales, porque eu tô relendo o Temor do Sábio, quando ele é readmitido no arquivo, do lado do nome dele, alguém escreve alguma coisa sobre ele ser um bastardo do Ru, alguma coisa assim, que a gente supõe que é o Ambrose, né? Eu acho. A Feyla lê e quem tá do lado dele é o Will também, mas eu não lembro, assim... isso foi antes de acontecer aquela parada lá das histórias e tal, mas eu suspeito que eles sabem, sim. É só uma coisa que é velada entre eles, assim, eles não comentam. O Viari é esse guildeiro que ele traz livros, né, de todo mundo, né, de todos os quatro cantos para o arquivo. E é tão diferente ver um cara tão, assim, jovial, igual o Kvolt fala, né, com uma espada, ele carregava com cara de caçador, facão, sendo um guildeiro do Lórien, mas eu achei o máximo. E aí, ele pede pra conversar com o Lórien porque chegou o dia dele recomprar aí o Retórica e Lógica do Ben. E também aproveitar a oportunidade e ver se o Lórien deixa ele ser readmitido aí no arquivo. E eu amo as respostas que o Lórien dá nele. É muito bom. O Lórien coloca ele no chinelo, né? Ele não consegue nada, né? E tanto que no final ele argumenta, faz alguns argumentos, achando que tava abafando. O Lórien olha pra ele e fala que não. Ele, tá bom, mestre, peço perdão, posso me retirar? É sensacional. É muito estranho, é a única coisa que não bate em toda a imagem que a gente tem do Lórien, porque ele tá entre o lawful neutral e o neutral, né? Mas ele é visceral demais quanto aos livros dele, não bate? E cada vez que eu releio esse livro, o Lórien parece que ele fala mesmo fazendo alguns gestos com a mão. Isso é bizarro. Isso é bizarro. Então,
pode ser spoiler para algumas pessoas, assim, mas é bizarro como ele fala fazendo algumas expressões, sabe? É porque tu nunca conversou comigo. Eu tô com as mãos escondidas aqui. É coisa de italiano. Não, mas é porque nesse mundo da Crônica da Matador do Rei, a gente sabe quem fala fazendo gestos com as mãos, né? Não, quem toca tem dificuldade também. Por que tu acha que tá sempre do meu lado aqui? Perfeito. As mãos ficam nervosas, eu já pego ele só pra dar uma. A minha tá aqui também, tá aqui no armário. Eu vou ler só a frase que ele fala. Porque assim, 2 professores falaram de paciência, né? A frase que eu li, que o Kilvin lê, que fala, e aqui, né? Só exijo uma coisa para rescindir minha proibição. Demonstre a paciência e a prudência que lhe faltaram até aqui. Aí, nossa, isso vai perseguir o Kvold. Todos os professores falarão isso praticamente para ele. E aí, pula a cena e novamente chega uma mensagem aí do Jamison, que acorda o Kvold na quadriga, que é aquela pousada chiquérrima lá que ele tava se hospedando e por conta da gaita de tubos lá que ele conseguiu esse trabalho, que é o segundo chifre dele. E o motivo era por ser conduta imprópria por um membro do Arcanum, porque ele tinha cantado Asno Asno. E é isso. Cara, ele chega lá nos professores e o reitor, ele pergunta pro Ambrose se ele... Ambrose, você é fadado a ser falho? Eu comecei a... Um vergalho fadado a ser falho. Eu ri tanto que não é possível, pô, não é possível. E no finalzinho ainda, o Elodin ainda canta a canção, né? O Elodin também gosta de botar uma lenha na fogueira, né? Não, não estão nem aí. É engraçado que o reitor, ele tá pigarreando, mas assim, ele tá pigarreando porque ele tá rindo, tá? Você é dotado de vergalho para dar a ser falho? Não, e o detalhe, assim, o Kvold e o Contrape, eles fizeram essa canção em 1 hora. Com arranjo, com verso, com refrão, com tudo direitinho em 1 hora, assim. A música chiclete pegou. Mas isso ele já meio que deixa no ar, porque quando ele toca o Carneiro Guia, ele falou que é uma melodia que é usada em trocentas músicas. Verdade. Nossa, Marcelo, sua memória me choca demais. Muito bom. Aqui eu até mandei no grupo pra vocês, né, que foi a primeira vez que eu reparei que o nome do Herman, que é o reitor, é Arthur, né, não sabia. E aí ele finaliza, né, a reunião, né, o chifre lá no prédio dos professores com a frase Relar Ambrose. No futuro, você se absterá de desperdiçar o nosso tempo com acusações espúrias. E aí ele sai da sala esbaforido lá, chateadíssimo, com o Elodin cantando Asno Asno. Só que aí vem as consequências, né? A consequência aí não imediata, agora veio, né? Que é a quadriga o dispensa. E o motivo ela tinha sido comprada, o dono demitido, e o Kvold foi demitido. Ele foi demitido. E aí ele saiu procurando por todas as pousadas ali da universidade, de respeito, e não conseguiu nenhuma. Até que ele parou na pousada do Anchor. Sério, eu coloquei um baita de um coração aqui, porque ele é fantástico, eu adoro ele. Que cara, tipo assim, que cara massa. Aí o Anchor fala, né, que a quadriga tinha sido comprada e ele fala uma frase, eu esqueci a frase que ele fala aqui no final, eu vou ver se eu encontro. Eu acho que é essa daqui: eu já estava encrencado antes de você nascer. Já tive encrencas para as quais você nem tem palavras. Então ele não tinha medo. E eu amei. Assim, eu gosto do Anchor, eu sempre gostei do Anchor, tomara que ele seja assim, sempre. Esse tipo de cara aí eu fico imaginando como se fosse um dono de venda carioca, sabe? Nada abala ele. Ele já viu de tudo, entendeu? Ah, mas vi um nobre aqui, vem comprar. Não, irmão, eu como nobre no café da manhã, é terça-feira, pô. Pelo amor de Deus.
Não, e querendo ou não, o Kvolt começa a conversar um pouquinho ali com o Anchor, né? E arruma um emprego, né? Querendo ou não, ele vai tocar na pousada do Anchor, vai ter um lugar pra dormir e ainda vai ter querendo ou não, eu não digo nem pai, mas um amigo, assim, um amigo mais velho, né? Um amigo mais velho pra dar um conselho e tal. E o Ambrose foi pra cima do Anchor, o Anchor, aqui não. Aqui não, meu irmão. Eu já tinha. Quando eu vi que ele foi tocar na Anchor, de cara já me chamou atenção, porque não fazia muito que eles tinham falado nessa taverna, né? Que ela não é chique, mas também não é barata o suficiente pro pessoal beber e vomitar em cima de ti. E aí o trato ficou o seguinte: Kvolt tocava 4 noites por onzena, ou seja, por, entre aspas, semana, né? 4 noites a cada 11 dias, a semana deles, e ganhava as refeições e um quarto no terceiro andar. Sentia o cheiro de serragem, suor honesto e pão assando. E aí ele coloca um comentário sobre sobre como é a Anchor, na verdade, olhando pra trás, ele viu tanto que ele deu sorte, porque ele fez aquela analogia com os sapatos, né? O quanto a Anchor era o que ele realmente ele precisava naquela hora, ele não precisava de luxo nem nada. E aí, a gente lembra que tinha ficado combinado que ele tinha que pedir uma desculpa por escrito. E aí, ele estava em completo estado de raiva e revolta, porque ele tinha passado um tempão procurando uma hospedaria que o acolhesse, né? Tudo para ele não poder voltar para o cercado, para ele não poder para ele não sentir a humilhação de voltar, né? Do Ambrose ter ganhado dele. E aí ele escreveu, tipo assim, ele acrescentou versos, melhorou alguma coisa assim da música, pediu ajuda pro Simon e pro Willem, imprimiram, entre aspas, e colaram em toda a universidade. E aí ele termina o seguinte: e se eu tivesse que dar um palpite, diria que essa insolência, em especial, foi a principal razão de Ambrose acabar tentando me matar. Nossa, o Patrick, ele vai terminando as coisas de um jeito tão bom. Mas é isso, o que eu tirei dessa parte. E esse final do capítulo eu só lembro como se o Patrick estivesse lendo, né? Ele lia com aquela voz dele grave, suave, assim. E ele sempre termina o capítulo perfeito. É interessante que a referência a sapatos, ele meio que referencia Tolkien, porque não sei se vocês se não leram, assistiram O Senhor dos Anéis. Quando o Gandalf vai lá conversar com o Saruman, o Saruman fala: mas então tu quer me destituir para usar botas maiores? No caso, o sapato ele sempre tá nessa coisa de símbolo de poder, né? Tanto que o condestável, o policial que espanca o Kvolt, ele não tá nem usando sapato, ele tá usando bota. Pode ir pro capítulo 62, folhas? Então, é o início aí do terceiro período de letivo deles, né? E aí ele escolhe aqui as três matérias. Ele faria simpatia avançada com o Elxadal, ficaria um tempo na iátrica e melhoraria suas habilidades aí na oficiaria com o Manet, até ele adquirir a independência e conhecimento suficiente para ser um artífice autônomo, né, sozinho. E aí, ele tem essa grande reunião desses estudantes da artificiaria, porque o Kilvin ia introduzir um novo elemento aí para ser utilizado, que é o alcatrão de osso. E basicamente é isso, o Manet o chama numa manhã, tem sim mais ou menos 50 alunos ali na artificiaria, e ele até avista a Feyla.
E a presença da Feyla, pela primeira vez, assim, eu tô tentando ver o que eu faço com ela aí, sabe? Ainda não descobri onde é que eu encaixo a Feyla na oficiaria. Porque é dito um pouco na frente que ela tava fazendo esculturas pro Eloding, umas paradas assim. Então, fiquei achando muito estranho. Enfim, não sei se ela queria que ela se Ela tava pegando umas peças, Lê. Isso, não, eu falo assim, mas assim, se tem alguma coisa com relação aos estudos dela com o Eloding, assim, se ele queria que ela tivesse algum tipo de contato com pedra, porque falou que, enfim, e aí ele... Com certeza. Eu tive essa sensação também. Enfim, aí ele... Você se lembra... Rapidinho, eu só queria fazer essa menção, porque você se lembra daquele episódio do Bob Esponja, em que tem uma pedra de mármore, aí o Bob Esponja dá um peteleco na pedra de mármore, aí faz uma escultura incrível, entendeu? Sensacional a referência, Renato, muito. A Feyla tá fazendo isso, pô. Me desculpa, Letícia, pode continuar. Deixa eu ver o que é mais. E tipo, aí ele explica todos os mecanismos lá do Alcatrão de Osso, que tem um nome lá. Regin Ignal Neratum. Nossa, agora eu tô pensando, será que tem alguma coisa a ver com Ivari e Ninelge? Não, tem não, né? Não, voei na maionese. Enfim, gente, e aí fala tanto que ele é cáustico, que ele é inflamável, que ele é volátil e que lembra o Mercúrio. Além de tudo, ainda lembra o Mercúrio. Que, tipo assim, a gente já tá nessa vibe assim, vai aparecer o Mestre Freixo pode ser o Gris, ele esfria onde ele passa, e aí fala que a substância lembra o Mercúrio, que lembra bastante a forma como o Gris, como vou ver o Gris, né, se movimentando no ataque que o Chandriano faz na sua trupe, né. E aí, só antes de eu finalizar, essa partezinha aqui da minha reflexão mesmo, gosto muito desse trecho. O medo é prático à beça, mas a substância pode ser usada para fazer um tipo de emissor diferente para as lamparinas de simpatia. Obtém-se uma luz azulada em vez do vermelho comum. É muita referência. Gente, você que tá ouvindo esse podcast agora, e você tá lendo o Nome do Vento pela primeira vez, você tá errado, tá? Não faça isso, porque isso aqui é spoiler praticamente que a Letícia acabou de falar. É uma teoria tão bem feita que é spoiler praticamente, gente. Isso aqui é releitura, tá, pessoal? Não, cara, Letícia, eu não sei porque que você foi falar isso comigo sobre o vidro ficou gelado, trincou, Mestre Freixo, Gris e tal. E quando eu tava lendo, eu até reli hoje de manhã, e quando eu vi Mercúrio, eu falei, caramba, quem ataca aparecendo Mercúrio? Não é possível, não. Aí, ao longo dos capítulos, o Kilvin vai comentando umas coisas, você vai ligando as peças e tal, e ao longo dos próximos capítulos você vai ligando, tipo assim, caramba, a Atena aparece, daqui a pouco tá frio, daqui a pouco algumas coisas acontecem. É spoiler isso, gente. Perdão, mas o Gris tava ali pertinho. Só a gente que não viu. Eu sei lá, eu meio que só nessa questão que o reagente lá, ele lembra Mercúrio. Eu lembro de cara daquela cena do Exterminador do Futuro 2, quando o alemão lá tinha sido derretido, quando ele tá se juntando de novo. Pra mim é só por isso, é só essa coisa de o Mercúrio, ele se movimenta tudo mais fluido, é mais linear, tu consegue acompanhar aquele movimento, é um linear estranho, né? Então, aí o Kilfin tá lá explicando, dando uma aula, até o Mané fala que se fosse, não lembro qual é o professor, acho que é o Elko Sadal, se fosse o Elko Sadal ia fazer de uma forma mais teatral, e o Kilvin bate na mesa, tenta afasta as coisas assim, mas é realmente uma aula muito interessante e um elemento muito interessante do Alcatrão de Osso. É muito poderoso, e eu toco na tecla que deu muita ênfase pro Alcatrão de Osso nesses capítulos, então, sei lá, parece que o Kvolt vai usar ele em algum momento lá na frente.
vai usar ele em algum momento, e esse lance de estilhaçar e algo que... O que ele fez com a madeira, o que ele fez com o chão, quando, mais pra frente, que meio que não dá pra consertar, né? Não dá pra consertar o que o mesmo menciona. Eu lembro de quando falaram pro Kvolt, primeiro, no capítulo 1, no capítulo 2 de O Nome do Vento, que chegam pra ele e falam, eu vi lá onde você o matou, naquela praça, o chão até hoje ninguém consegue recuperar. Então, será que ele usou o Alcatrão de Osso? O Kvolt, ele é esperto demais, né? Ele faz qualquer coisa, né? Agora eu tô reflexiva se realmente o Alcatrão de Osso tem a ver um pouco com a chama azul utilizada no ataque do Chandriano, porque realmente, né, ele meio que derreteu o metal do cilindro que estava contendo, e eu não lembro da descrição de madeira, mas faz muito sentido. E aí a desaparecida apareceu, porque na noite, enquanto que Volt estava tocando as suas músicas na Anchor, chega Dena na plateia, ela o encontra, né, estranho, bem estranho, mas enfim, e aí ele canta pra se despedir da plateia, pede pro Anchor pra sair, latoeiro, curtumeiro, e guarda o alaúde, e aí isso é importante porque ela observa a forma como ele sobe, né, lá no quarto dele do terceiro andar pra guardar o alaúde, porque, se eu não me engano, eu acho que é no Temor do Sábio que ela deixa uma carta lá, que fica um tempão lá, e até ele encontrar essa carta demora uma eternidade, enfim. E aí ela pede pra ser roubada, né, por ele, pra eles passearem numa noite de lua cheia. Então, aí entra essa questão, gente, tipo assim, se for uma teoria se formando, é uma noite em que os mundos mortal e encantado estão conectados, né, e inclusive, né, se fosse levar mais assim pra relembrando assim mais os conceitos, a lua cheia atraindo os encantados pra cá. E aí tem toda aquela conversa das flores, né, de que o que cada um seria. E eu acho interessante que ele compara, assim, tentando esbarrar em qual ela seria, né, até chegar nas famosas Silas, ele fala urtiga, né, e eu acho que eu já comentei isso aqui, que urtiga em inglês é nettle, e a nettle é uma palavra utilizada pouquíssimas vezes, e uma delas, quem fala é a mãe dele, assim, pode ser coincidência, completamente, pode, mas eu, nessa coisa de ser completamente obcecada, quando o Kvolt, se eu não me engano, no dia do ataque do Chandriano, se eu não me engano, a mãe dele pede pra ele buscar urtigas, antes de acontecer o ataque. E Nero, além de tudo isso também, eu não sei se nessa época eles estavam fazendo referência já a... Eu vou dar uma olhada enquanto eu falo, mas Nero lembra de Natália, né? Natalia. E eu vou olhar aqui agora, antes de eu formular minha teoria, aí vocês vão falando o que vocês acham. Não, quando a Dena aparece misteriosamente, né? É sempre misteriosamente, mas enfim, ela aparece misteriosamente, fala pro Kvolt roubar ela e tal, eles conversam sobre várias flores até chegar nas Silas, e eles ficam conversando durante 5 horas. Eles ficam conversando durante 5 horas, e tanto que quando ele volta pra falar com os amigos, alguém fala pra ele que o Fenton ficou puto, desculpa, ele ficou bolado lá, e que não chama mais o Kvolt pra jogar, porque não dá, ele é um Elir cabeça de vento, alguma coisa que fala assim e tal. Ele ficou 5 horas conversando com a Dena, até falam pra ele, você ficou 5 horas, esqueceu dos amigos e tal. É impressionante como ele tá realmente muito apaixonado por ele, e ela sempre aparece do nada, né? Ela aparece ali do nada. Eu encontrei o trecho, gente. Ela menciona urtigas quando eles estavam falando sobre a Lady Leclerc. Olha onde vai, né? Olha onde vai, né? Ela fala, tipo assim, você podia pegar... Ele declama aquele poeminha, né? Que ela fala, tipo assim, esse poema diz respeito à Lady Leclerc, né? E aí ela pega e fala, não, vai pegar algumas urtigas. Então, tipo assim... enfim, e quando ele fala de urtiga, o Patrick coloca 3 pontos. Eu não sei, eu tenho também esse reparo, assim, todas as vezes que ele coloca 3 pontos no livro, eu fico mais atenta, enfim. E eu vou ler aqui, gente, só ler a parte que ele descreve as Silas pra ela.
É uma flor de um vermelho intenso que cresce numa trepadeira forte. Tem folhas escuras e delicadas. A planta viceja melhor a sombra, mas a flor em si encontra raios de sol perdidos sob o qual florescer. Tem um perfume maravilhoso e é muito procurada, mas raramente encontrada. Só quem é habilidoso consegue cuidar dela sem feri-la. Ou seja, meu Deus, ele é muito bom, né? Parece que quando ele bota três pontos, né? Parece que tipo, preste atenção, porque não é só isso, né? Sempre quando tem 3 pontos é porque é como se fosse uma continuação pro futuro, né? Ele também usa os 3 pontos quando é lembrança vaga. Quando, por exemplo, quando o Deock está contando de como ele lembra da Dena. Ah, não, sim, mas eu falo mais da narração do Kvolf mesmo, quando é dele diretamente, assim. E aí ela fala que ele ela nem pestaneja, né? Ela fala que ele seria Margaridas. E aí fala do vento, né? Opa, perdão, ele conclui que ela seria Margaridas também, e que ela preferiria Margaridas, e aí ela não hesita em falar que ele seria um botão de salgueiro. E só pra associar mesmo, quando ele a vê pela primeira vez, ele tá futucando assim, ele tá brincando com um galinho de salgueiro. Quando ele avista a Dena na caravana do Roente pela primeira vez e fica admirando ela, ele justamente fica segurando. Assim, poderia ser, o salgueiro pode ser super comum, etc, mas eu fico comentando esses 3, gente, é só pra... Ai, porque eu fico comentando. Desculpa aí. Pode comentar sempre, Letícia. E o capítulo meio que finaliza eles chegando em Inri, né, na pousada Remo de Carvalho, e ele fala dos momentos que tiveram de tensão, se ele deveria ter feito algo, e aí ele vai embora muito eufórico, mas ao mesmo tempo, logo depois, ele fica numa dúvida tremenda, num sofrimento tremendo, porque ele acha que fez tudo errado. E finaliza o capítulo assim. E aí a gente inicia o capítulo 63, Andando e Falando. É basicamente ele tentando se desculpar com os amigos. Ah, é mesmo. Perfeito. É exatamente isso. Ele tinha se esquecido, né? Que ele tinha combinado de jogar com o Sim Will. E até o Sim tá meio emburrado por conta desse encontro com a Dena. E o Willam, ele é tão observador, extremamente observador, ele fala assim, não, o Kvolf não tá mentindo, ele realmente tá falando a verdade, porque ele soa mais sincero que isso quando ele mente. E aí finaliza o capítulo falando que o Manet tinha dado essa permissão para ele assumir um projeto como... O Manet, quer dizer, assumir o projeto como um artífice assalariado. Esse capítulo é basicamente isso, ele tentando se desculpar com os amigos, até o Fenton. O Fenton tá aí nesse grupinho que era pra jogar. Eu acho que era pra jogar 4 cantos, se eu não me engano. E o Fenton fala pra ele que o Kvolt é um cabeça de vento. O Sino fica chateado, o William entende mais ou menos assim e tal. Porque, pô, ele saiu, simplesmente ficou 5 horas lá conversando com a Dena. Ele podia ter pelo menos avisado, ó, não vai dar hoje e tal, mas não, ele simplesmente quando vê a Dena, ele se esquece da vida. Mas o Fenton também fala que ele não respeita os seus superiores. Claro, eu não sei se o Fenton falou isso ou talvez o Simon ou o William tenham dado essa cutucadinha para remeter a treta com o Ambrose, né? E aí nós vamos pro capítulo 64, que é o 9 no fogo, né? Que é o capítulo em que, basicamente, é o capítulo de apresentação do Kvolf com a sua lamparina diferente, né? Na sua... com arquitetura diferente, sei lá, de siglística. E ele tem aqui essa conversa com o Kilvin, né? Tipo assim, de se provar pra ele
ao mesmo tempo, assim, querendo, assim, surpreendê-lo mesmo. E o Kilvin, o diálogo, eu acho que eu anotei tantas partes desse diálogo que se eu for ler todas, vai ficar super cansativo. Ele procura a Dena, só antes, no começo do capítulo, ele refere que o Kvolt estava procurando a Dena na Remo de Carvalho, ele não a encontra, e que ela tinha sumido, né, de novo, de forma inesperada, sem pagar, e ele coloca esse pequeno trecho, e eu vou ler ele, porque é um comentário do Deock, a gente sabe que o Deock, ele revela algumas características da Dena pro Kvolt nesse Nome do Vento, que é o seguinte, Deock me contou que era da natureza de Dena desaparecer desse jeito e que procurá-la seria mais ou menos tão útil quanto assobiar para um gato. Eu sabia que era um bom conselho e o ignorei. O que... Ai, meu Deus, é isso. Caraca, muito bom, Letícia. Muito bom. Quando o Kvolt vai lá, ele vai no Kilvin mostrar a lâmpada de simpatia que ele fez. O Kilvin fica girando ela, girando, até ele gosta, aprova o Kvolt, mas reprova a lâmpada de simpatia, falando que aquilo lá era uma lâmpada para ladrões, né? E ele fala, o Kvolt, você... mais pra frente o Kvolt compra de volta, né, a lamparina e tal. E o Kilvin fala, Kvolt, você não deve deixar ela com ninguém, nem com uma pessoa de sua confiança. E, cara, só lembrei de uma coisa, mais pra frente, ele deixa com a Devi. E quem quer entrar no arquivo a qualquer custo? A Devi. Isso aí é mó doideira, né? Eu lembrei na hora, eu falei, caramba, pode ter algum pano pra manga aí, porque o Kilvin deixa bem claro, tanto que mais pra frente, quando a gente for falar que ele salva a Feyla, ele deixa cair, né, a lâmpada, a lamparina no chão, né? E o Kilvin depois fala com ele, ó, você deixou isso daqui cair, eu já falei pra você, você não pode ficar andando com isso daí porque qualquer pessoa mal intencionada que pegar isso daqui pode fazer um estrago. É engraçado como essa reprimenda do professor, ele referencia ela lá na frente quando o Kvolt faz o pega-flechas, né, que na lamparina tu fez uma coisa errada do jeito certo, e agora tu fez uma coisa certa do jeito errado. Exatamente, Marcelo, exatamente. E um pouquinho mais pra frente, ele pergunta pro Manet, né? Ele fala, Manet, você conhece algum atalho para entrar no arquivo? Ele não pergunta isso, ele pergunta se o Manet conhece todos os segredos da universidade. E o Manet responde algo muito curioso. Eu conheço todos os segredos, até das pessoas que já estão mortas. E depois o Kvolt vai perguntar, então você conhece algum atalho para entrar no arquivo? Aí ele, sim, mas eu não posso te falar. Aí, aquilo ali que deixa o Kvolt maluco, ele vai correr atrás daquilo até, a gente sabe que no futuro, spoiler, ele consegue, né? Sabe uma coisa que eu tô pensando aqui, que me veio agora, Thales, você falando da Devi? Porque imagina só, no final do livro, ele descobre como entrar no arquivo, né? E em um certo momento, até no início lá do Temor do Sábio, ele usa esse conhecimento para instigar a Devi, né? Tanto é que ela oferece talentos, ela oferece dormir com ele, etc. Sabendo, da mesma forma como o Kvolt, por exemplo, ele fala, por exemplo, assim, o Manet não precisava me falar onde era, como entrava. Ele me deu a informação que eu queria, que existe uma forma de entrar no arquivo. Agora, usando essa analogia da mesma forma com a Devi, quando o Kvolt fala pra ela que ele sabe como entrar no arquivo, a Devi, agora eu tô falando na maionese, gente, se isso é uma coisa que ela quer tanto, o que a impediria realmente de entrar, violar o frasco do Kvolt e segui-lo? Tipo assim, tá fazendo sentido? Porque o cabelo tem aquela bússola rápido. Me esqueci o nome do que. É tipo uma bússola que segue a pessoa através da simpatia. Rabidomântica. Rabidomântica. Exato, Marcelo. Então,
É claro que no começo lá, a gente sabe que a gente associa os ataques com o Ambrose, né? E eu descartei na época os ataques de simpatia, de malfeitoria no Kvoth, porque eu falei assim, ele não conseguiria se defender do alar da Devi. O alar dela é melhor do que o dele. Então ele não conseguiria se defender da malfeitoria dela. Mas ele consegue defender com o alar dele. Ele diz até que é por isso que ele treina tanto o alar dele nessa época. Mas, gente, o que faz essa mulher, então, com a mesma informação, não usar o sangue que ela tem dele? Tipo assim, eu não vejo motivos pra ela não usar, entende? Foi a primeira vez agora que eu encontrei um motivo. E ela não tem só o sangue, né? Mais pra frente ela não tem só o sangue dele. Ela tem o sangue e a lâmpada. Ela tem o sangue, a informação e a lâmpada. Mas eu falo sangue, Thales, tipo assim, o sangue como um GPS, do tipo assim, ela descobre, ela falou, não, então eu vou ver pra onde esse menino tá indo. A não ser que eu não me lembro exatamente do cronograma, assim, se naquela época que ela descobre, ele é readmitido ao arquivo, ele não precisa mais utilizar a passagem secreta. Isso eu já não lembro mais. Mas enfim, é isso, gente. Mas Não, ela ainda demora um pouco, porque ele ainda não tinha sido aceito pelo Eloding. Mas ela vai dar um jeito, ela vai descobrir. É que eu não sei se ela cogitaria abrir o frasco para, embora seja uma informação uma coisa que ela quer muito, mas porque ela sabe que o Kvolt é um ativo muito importante. Ela sabe que na situação certa ele pode fazer muito mais que isso por ela. Faz sentido, sim. E é bizarro que é muito curioso. A curiosidade que eu tenho é pra saber o que exatamente, qual é exatamente a informação que ela quer que tem dentro do arquivo. É alguma igual que o Volt tá em busca do Chandriano, de coisas sobre o Chandriano, a gente já sabe disso desde o início do livro. Mas a Devi não, ela quer alguma coisa especial. Será que ela também tá procurando sobre o Chandriano? O Chandriano também fez alguma coisa com a família dela? Aí começa o capítulo 65, né? Fagulha, que é muito interessante, que eu acho que aqui tem uma... Acho que aqui, meio que, é a questão da Dena, no geral. Como é a Dena? Como o Deoc descreve a Dena, é muito interessante. E aqui é justamente o capítulo em que os dois finalmente assumem um pro outro que eles já tinham se conhecido antes na caravana de Roente, e ela assume pra ele, então, ela deixa chamá-la de Dena, né, porque até o momento ele não estava chamando ela de Dena, o Coach narra ela como Dena, mas o Kvoth lá na hora conversa com ela como sendo, não sei, Diane, alguma coisa assim, Diane, enfim, isso é o geralzão do capítulo. Eu até anotei aqui. Esse capítulo 65 eu anotei muitas coisas. Primeiro, o capítulo começa com o Kvolt levando os amigos lá pra Eólica, né? E ele explica o esquema das bebidas. É muito genial o esquema das bebidas, sabe? Ele inventando os nomes lá e tal, e no final os amigos bebem de graça. Porque o Kvolt é gênio, cara. Isso aí, sensacional. E anotei também que aqui, Dena misteriosamente, botei até gigante aqui, misteriosamente tá na Eólica. Ela sumiu, ele ficou atrás dela um tempão, e ela misteriosamente tá na Eólica. E o Letícia, quando ela fala que também tava na caravana do Roente e tal, e o Kvolt vai, fala com ela que lá ela era chamada de Dena, e agora ela é chamada de Diane. Quando ele fala Diane, o vento agita os galhos do salgueiro. É na hora. Ele fala e alguma coisa acontece. Parece que quase que ele descobriu o nome verdadeiro dela, né? Isso é impressionante.
Nossa, boa! Boa, Thales. Sabe por quê? Porque realmente nesse capítulo, e é porque como faz tempo já que eu escrevi, fiz esse resumo, por isso que algumas vezes eu vacilo aqui. Mas faz muito sentido, porque nesse capítulo eu tive uma clara sensação de interferência do vento. Interferência não, mas de que ele tava, tipo assim, vivamente participando da conversa entre os dois. E só antes dos dois saírem da eólica juntos, ela descreve o Will e o Sim de uma maneira tão sucinta e assim, e no alvo. Ela fala o seguinte: o Willen é uma pedra em águas profundas. O Simon é um garotinho espadanando água num regato. Eu amei isso. E aí ele sai, todos os homens o observam, né? Saindo com ela. E aí não, é igual o Thales falou, esse capítulo tá cheio de coisas, né? Tá cheio de vento, tá cheio deles assumirem da caravana de Roente, a garrafa de vinho de morango que ela toma, né? Que aí faz referência lá à garrafa do início que ele quebra. Tem outras vezes, né, que a garrafa é mencionada, mas essa é uma das vezes que ela é mencionada. Enfim, e quando ele menciona sobre Dena, né? Ela fala, nossa, eu quase me havia esquecido dela. Tá tão distante, ela era uma menina boa. E aí ele fala, ela era uma flor desabrochando. Nossa, meu Deus, tipo assim, você fica assim, gente, por que essa menina... Será que ela troca? Porque é tão parecido? Por que ela troca por nomes parecidos? Por que ela não é Ana, Dena, Flávia... Letícia, uma hora, mas é sempre nomes muito parecidos, tipo assim, será que ela acha que as pessoas realmente não percebem que ela é a mesma pessoa? Eu fico confusa, isso é outra parte, igual o Renato falou. É tipo Coach que Volt, né? Parece, né? Dena, Diane, eu não sei quais são os outros nomes, mas o Letícia você falou e é verdade, ela diz que tem muito tempo que ninguém a chamava de Dena. Muito tempo que ninguém achava. E realmente tem vento. Aí tá um pouco mais frio. Aí ela fala pro Kivolt que eu adoro ouvir você. Eu até botei aqui entre aspas, né? Você me chamando de Dena. É bizarro. E o vento, quando ele fala Diane, meio que tem uma pausa. O vento agita os galhos do salgueiro. É bizarro. Esse capítulo inteiro tem magia no entorno dele, cara. Tá assim, impregnada. Olha só esse trecho. Que assim, é louco, é louco. Uma vez um dos professores da universidade me disse haver 7 palavras que fazem uma mulher se apaixonar. Comentei com um dar de ombros desdenhoso e proposital. Aí começa. Eu estava pensando em qual seria elas. É por isso que você fala tanto? Na esperança de tropeçar nelas por acaso? Abri a boca para retrucar. Depois, ao ver os seus olhos dançando, comprimi os lábios e tentei reprimir o meu enrubescimento constrangido. Dena pôs a mão no meu braço. Não fique calado por minha causa, Kivolt. Eu sentiria saudade de ouvir sua voz. Todas as frases que eles disseram têm 7 palavras. Nesse trecho, do início ao fim, todas as palavras que eles disseram, todas as frases têm 7. Renato, você tá participando da tradução ocultamente, né? Porque você é genial, cara. Eu não tinha percebido isso, não. Você é genial. É sério, a partir do momento que ele fala das 7 palavras, toda hora eles só falam 7 palavras. Eles parece que não percebem. Você descreveu bem o capítulo. O capítulo é cheio de magia. E no finalzinho desse capítulo, assim, ali mais ou menos, o Kivolt tá todo feliz, né? Porque finalmente ele vai almoçar com a Dena, né? No dia seguinte. Mas não vai, né? Aqui entra aquela... Não, eu só ia falar lenda do engano, né? Mas a questão do nome parecido é meio que... Tipo, ó, meu nome é Marcelo. Se eu ver alguém na rua gritar, ô Márcio, eu meio que vou olhar. Agora se falar, ô César, não tem nada a ver. Lembra que lá no Eld, o Kivolt fala pra se eles forem capturados, não mentir o nome, porque mentir o nome é difícil.
Caramba, Marcelo. Nossa, não, Agora eu sério, entendi. Marcelo, você é fantástico. Sério. Tá, mas é natural isso, eu tô falando da mesma obra. Sim, por isso que é É, fantástico. Aqui, tem aquela parte que eu coloquei até no grupo, que foi um trecho que foi a primeira vez que eu realmente, assim, e a gente entrando nessa questão de que esse capítulo é cheio de magia, tem vento, tem as 7 palavras, tem esse trecho que eu falei com vocês, né? Deixei de ser Dena há anos, parece. Esfregou os braços nus e olhou em volta, como se de repente se inquietasse com a possibilidade de alguém nos encontrar ali. Então, assim, tá, o nome Dena vai ser dito várias vezes, vocalizado várias vezes, mas ela ficou com medo quando ela falou a palavra Dena, de que alguém os encontrasse. E a gente sabe que os nomes, eles servem meio que como bússola, né? Os nomes profundos, né? Não a superfície deles, não. Mas assim, esse trecho me deixou tão assim instigada, não sei o que fazer com ele, realmente não sei, mas tá tão próximo de ela ser encontrada pelo Mestre Freixo, ou não, né? Não sei se ela já se encontrou com ele, mas enfim, que isso me chamou muita atenção. E é isso. Parece até aquilo que a Sherrin comenta, né, do Chandriano, né? Se você falar tantas vezes em tal lugar, você tem que andar não sei quantos quilômetros. Será que é por isso que ela fica num lugar e de repente some, de repente aparece? Dormir 1000 noites e percorrer 3.000 quilômetros. Caramba, aí. Que voz aí, Renato. Oh, olha, eu juro que eu não dava nada por esse capítulo até essa releitura. Nada, mas assim, nossa, um capítulo de 2 pessoas conversando e tal. Não tá acontecendo nada. Aonde? Leigo eu. até eu fico pensando, será que a sal das 7 palavras não mudou? Porque a Dena fala, né, que desde que ele falou lá que eu quero saber o que você faz aqui, ela disse que desse momento em diante eu era sua. Mas e as 7 palavras que ele usa lá no finalzinho do Temor do Sábio? Eu preciso que você respire para mim. Boa, Marcelo. É isso. Meu Deus do céu. E o capítulo, ele vai ser finalizado com um diálogo potentíssimo entre o Deoc e o Yukvoth. O Yukvoth volta para a Eólica e volta para uma Eólica sem os amigos, né? O Will e Sim já tinham saído acompanhados. E aí o Deoc, ele fala assim, eu vi que você saiu com a Daiane, e assim, ele começa a tentar descrever as mulheres, né? Compará-las com o fogo, até ele chegar nela, né? E aí eu vou ler o trecho que ele descreve a Dena. Mas a Diane é como uma cascata de fagulhas brotando de um pedaço pontiagudo de ferro segurado por Deus, junto à pedra de amolar. Não se pode deixar de olhar, não se consegue deixar de querê-la. Você pode até colocar a mão nela por 1 segundo, mas não consegue retê-la. Ela destroça seu coração. E assim, essa descrição ela é tão confusa. Me lembra a lua, me lembra... não sei. Não, mas a gente entendeu o que ele quis dizer. E aí o Walter, ele rebate com um diálogo também, uma frase toda potente, assim, no sentido, tipo assim, quando ela é quem deve tomar cuidado. Deixa eu ler esse trecho. Ela é quem deve tomar cuidado, porque quando atacar, meu coração emitirá um som tão lindo e claro que não terá como deixar de trazê-la de volta para mim, voando como se tivesse asas. E aí o Deoc fica, tipo, sem palavras, porque, enfim, os dois são muito parecidos. É porque o Wolf, ele não depende das formas que a Dena depende de seduzir um pouco, né, de estar sempre ali tendo as pessoas na teia dela, mas eles são muito parecidos, são muito misteriosos, são muito inteligentes, têm uma linguagem de vida parecida, assim,
Então, quando ele responde, Deok não sabe o que fazer. Parece que ele encontrou quase uma versão masculina da Dena mesmo. Mas assim, ele compara isso com juventude. Às vezes é só a juventude mesmo e a coragem da juventude do Kvoth mesmo. Mas esse trecho é bem interessante. Só um paralelo aí, ele fala da fagulha, né, que pode machucar a mão e tal. E ele fala da urtiga pra Dena, né? Tem a relação da urtiga com a mãe dele, com a Lady Leclerc, que são a mesma pessoa, e com a Dena, que é todo mundo parente ali. O que você tem que pegar a prima, a gente sabe disso. Mas só que vocês sabem o que é uma urtiga? É tipo, você não pega uma urtiga. Quando eu li pela primeira vez, eu fiquei, cara, eu acho que isso é erro da tradução. Mas eu fui pesquisar agora mesmo o que é nettle, e é urtiga mesmo, é essa planta. Gente, se você pegar numa urtiga, é uma dor infernal, porque ela é uma planta que é urticante, é como se fosse água-viva, essas coisas, sabe? Se Então você você, não pode simplesmente pegar na folha dela, você tem que ter muito cuidado para tirar a flor, e olhe lá se a flor também não for urticante. e se você pisar também, o Renato, porque, por exemplo, eu tenho horta aqui, né, em Portugal, então às vezes nasce mato mesmo, né? Nasce. Você planta cebola, mas não vai nascer só cebola, porque você coloca adubo, você coloca estrumo do cavalo, então nasce de tudo ali, então, inclusive urtiga. Se você encostar naquilo, pô, fica coçando e tal, então sempre bom trabalhar com a luva, então é muito interessante mesmo, porque urtiga, até uma colega do trabalho da Camille, ela trabalha numa horta comunitária assim, e ela às vezes chega em casa toda vermelha de urtiga, pô. É bizarro. É bizarro. Então não é uma plantazinha fofinha, bonitinha, fácil de se lidar. É realmente um negócio que destroça qualquer coisa que tocar ela. Amanhã eu vou até mandar uma foto no grupo. Aqui tem um monte de urtiga aqui, tem um monte, um monte. Amanhã eu vou mandar uma foto no grupo pra vocês. O capítulo 66, que é o volátil, basicamente é o incêndio na oficiaria, né? Então, é aquela sequência de eventos que acontece o incêndio, que acontece o salvamento, seguido dele parar na Iátrica, depois vai pra Eólica buscar a Dena, e o capítulo finaliza com o Deok falando, ela saiu com um cara. E é isso. E aí entra a teoria, né? A teoria é essa. Olha, vamos lá. Letícia, culpa sua. Desde que você falou isso comigo, eu fiquei. Isso explodiu minha cabeça. Mas antes disso, o capítulo começa com o Kvolt alertando o Jassim, Jassim, sobre. Porque o Jassim, ele trabalha lá com o Kilvin e tal. Ele era tipo o supervisor que tinha que saber que estava acontecendo algum problema lá. E o Kvolt alertou ele, ó. Tem algo de errado, o cilindro tá vazando, é assim mesmo. E o Jashin falou, não, joga no peito do pai que isso daqui é assim mesmo e tal. Mas não foi, né? Não foi, a gente sabe o que aconteceu. Mas porque o Jashin falou, eu tô aqui, garoto, tô aqui um tempão trabalhando, quem é você pra falar que tem algo de errado aqui? E aí ele tem lá, ele salva a Feyla, porque ela era a única que tava de costas, né? O evento tava acontecendo, o mundo acabando, e a Feyla tava lá falando o nome da pedra pra alguma coisa lá que o Melody falou pra ela falar lá. Então, enfim, o que eu queria dizer é o seguinte. Do capítulo 61 que a gente começou até esse capítulo 66, a Dena, ela aparece e some misteriosamente, né? Correto. E depois que acontece esse incêndio aqui, tudo acontece, o que o salva a Feyla e tal, ele desmaia, a Mola ajuda ele. Assim que ele acorda, ele pergunta que horas são, porque ele perdeu o fatídico almoço, correto? E depois ele vai, pergunta
vai lá, pergunta pro Deosh, e a Dana e tal. Aí ele falou, não, ela não costuma esperar muito tempo, não. Ela esperou durante 1 hora. E ele perguntou, tá, e ela saiu com alguém? Aí ela saiu com uma pessoa com cabelo branco e rico, com gris. Fique com vocês. Aí eu volto aqui para a parte do capítulo 82, que tem o vaso, né, do Chandriano. E aí o que vou te perguntar pra Nina, havia algum de cabelo branco e olhos negros? Pô, gente, pelo amor de Deus, só falta o Patrick falar. A Dena saiu com um cara de cabelo branco e olhos negros, viu o seu desatento? Poxa, pelo amor de Deus também, né? Não, eu acho, assim, voando na maionese, assim, só que muito lá na frente, quando eles estão lá na marca do percurso, enfrentando Dracos lá, muitas coisas acontecem lá. A Dena tá dormindo, né? Tá dormindo porque. Tá dormindo não, tá meio drogada lá por causa da Cloud Dimension. E ela fala Motef, né? O nome. Eu acho que aquilo ali foi meio que pra disfarçar, não foi não? Aquilo ali, ela falou aquilo ali meio que. Sei lá, parece que ela ia falar e do nada mudou, entendeu? Ela ia falar o nome e do nada mudou. Alguém devia estar observando ali, fez alguma coisa ali pra ela. Enfim, tanto que tem aquele. Aí entra mais uma viagem na maionese também, que tem aquele anel dela, que ela tem o anel, e que a Auri fala pro Kvolt que existe um anel que guarda segredos. E a Dena tá sempre com um anel desse. Então eu acho que esse anel tem alguma coisa a ver, que se ela for falar o nome, como é tipo um segredo, tipo um voto perpétuo, entre aspas, ela for falar, meio que se ela tiver com esse anel, ela fala outra coisa, sabe? Voei na maionese. Não, existia o anel? Não. A Auri dá pro Kvolt um anel de madeira. É isso aí. Eu adoro como a Auri, ela faz o Kvolt parecer uma criancinha de 5 anos, sendo que ela age como uma criancinha de 5 anos, porque ela fala, esse anel guarda segredos. Aí o Kvolt bota o anel na orelha e fala, ele guarda segredos, não conta. Cara, é maravilhoso como ela, ela trata o Kvolt desse jeito. É muito bom, velho. E logo na sequência, né? Mas claro que serve em ti. É o teu segredo que ele guarda. Não, e ela fala que um segredo é o suficiente para uma pessoa. E as M's com o Kvolt acontece sempre quando ele tenta guardar mais de um segredo. Esse capítulo 66 também mostra, tipo assim, o Kvolt, ele é muito poderoso, né? Ele conseguiu quebrar o vidro, né? Ele conseguiu quebrar o vidro com a força da mente, tanto que depois ele falou com o Kilvin, aí o Kilvin perguntou, tá, mas você quebrou como? Aí ele até contou uma historinha lá diferente, quebrei, eu não lembro, contou uma historinha lá, mas não é fácil quebrar aquele vidro, né? E quem tinha que fazer isso era o Jashin, né, que tava lá, tinha que fazer alguma coisa, e ele salvou a Feyla, e depois ele foi lá e a Mola, que ajudou ele, né, com os ferimentos e tal, mas eu acredito também que ali não mostrou, né, na letra não demonstra isso, mas parece que os ferimentos, se fosse com uma outra pessoa qualquer, tipo assim, a pessoa tinha morrido com aqueles ferimentos, ele caiu, e o fogo todo queimado e tal, mas como é o que o Volt, ele tem um poder de cicatrização assim, bizarro, né? Bizarro, é alguma coisa que ele tem, não sei se vem do cabelo, vem de algum lugar, mas ela fica olhando, ela fica, a Letícia tá rindo, ela fica olhando pra ele assim, tipo, caraca, garoto, como é que você se quebra todo e não morre? Eu não entendi que ele caiu no meio do fogo. Para mim, ele já tinha saído da sala. Acho que ele desmaiou por hipoxigenação. Perfeito, Marcelo. Ele no final, tipo assim, o fogo tava vindo, ele consegue pular com a Fela no ombro e ele cai porque ele inalou fumaça, tal, ele deixa ela cair, entendeu? Mas ele tava todo machucado, ele tava correndo com uma pessoa que é mais velha do que ele, né? Ela é mais velha do que ele, então ele tava correndo com ela, assim, tentando salvar a vida dela, ele salvou a vida dela, mas ele não ficou com muitos ferimentos como uma pessoa normal ficaria, sabe?
E acho que até a teoria do resfriamento do alcatrão de osso, porque o Kilvin faz até a hipótese, eu acho que a siglística não ficou tão boa, né? Poxa, a siglística não ficou boa do Kilvin, né? Que coisa estranha se a gente for parar pra pensar, mas na verdade isso é um pensamento que eu pensei depois, porque eu pensei essa questão do resfriamento foi no audiolivro, quando eu tava ouvindo no carro. Até mandei, na época, eu acho que eu fiquei tão surtada, porque eu não tinha visto o vídeo ainda no YouTube do... Igual eu tava falando pro Thales, que essa teoria já tinha aparecido outras vezes, eu que não tinha. Fiquei tão louca, então. Que já tá culminando pra talvez o Mestre Freixo surgir pela primeira vez. E aí tem essa grande ligação de o Mestre Freixo talvez ser o Gris. E essa questão do resfriamento estranho do alcatrão de osso, e sabendo que seria um sinal do Chandriano, um sinal do Gris, né? Um sinal do Gris, o resfriamento, né? Ao redor dele, é muito suspeito. E às vezes, assim, será que ele estava na oficiaria? Será que foi de propósito que ele fez isso? Não dá pra saber, isso eu já não sei, mas que é uma teoria de que o cara com que ela saiu na eólica poderia ser sim o Gris, glamourizado, né? Então escondido do olhar mortal. Até também por esse fato do resfriamento inexplicado do alcatrão, do recipiente do alcatrão de osso, perdão, né? Enfim, e o Kilvin colocar a culpa na siglística, eu não sei, o Kilvin ele é muito meticuloso pra errar assim dessa maneira, eu não acho que foi ele. E aí acaba o capítulo 66, volátil, e começa o capítulo 67, que é uma questão de mãos. Opa, perdão, Marcelo. Só um pequeno adendo. Acho que talvez o problema na ciclística seja na questão do constante uso. Como, por exemplo, lá na geladeira que o cara da pousada lá, o Não, da pousada que o Kvolt está morando, que ele... A Anker. Que, no caso, pelo pessoal ficar manuseando coisas arrastando em cima, danificaram a siglística. Pode ter sido isso que aconteceu com o recipiente. Mas, Marcelo, eu discordo. Assim, eu acho que o Kilvin pensaria nisso. Até o Kvolt próprio fala assim, essa aqui foi uma siglística mal feita, todo mundo faria uma siglística na parede invertida, tipo assim, pra não deixar ser arranhado. Ainda mais falando do Kilvin, a gente nem tá falando do Kvolt, quem fez a siglística foi o Kilvin, que é o cara do alar da siglística mais... Não, sério, é só um desabafo, Thales, aqui, que realmente era um vídeo que eu queria fazer pro canal, era simpatia, vou falar sobre simpatia. Eu não consigo fazer um vídeo sobre simpatia, porque simpatia é extremamente difícil, quanto mais eu leio, eu falo assim, eu não tô entendendo, porque tem palavras, a simpatia parece com siglística, quer dizer, é uma siglística meio que materializada, tem a simpatia de movimento, tem a simpatia de calor. Gente, o Kvolt tentou fazer uma simpatia de luz com a Feluriana. Tipo assim, eu tô postergando esse vídeo não vai sair agora, esse vídeo vai sair depois. Assim, bem depois, eu tenho que fazer uma pesquisa extensa pra eu chegar nisso. Então aí, só completando o Marcelo, um pouco antes, o Kilvin até fala pro Kvolt, quantas vezes você já viu eu fazendo algo errado com relação a tal coisa? Aí o Kvolt pergunta, quantas? Nenhuma. Ou seja, ele é muito excelente naquilo que tá fazendo. E não sei se você já ouviu o audiobook, o Renato. Na leitura não, porque leitura cada um lê no seu ritmo, pode ser um pouco diferente, mas no audiobook, o Kilvin, ele meio que não quer contar pro Kvolt o que aconteceu. Ele meio que dá uma travada assim, no audiobook, né? Não na leitura. Na leitura cada um tem seu ritmo, mas no audiobook ele meio que dá uma travada, ou seja, ele meio que não quis falar pro Kvolt o que aconteceu. E a Letícia comentou sobre essa teoria do Gris e tal. Pode ser que ele tenha tentado fazer
o que ele já deveria ter feito há muito tempo e não conseguiu e falhou de novo, né? Matar o Kvolt. Exato. É isso aí, eu acho que foi essa teoria aí mesmo. Ele de alguma forma teve acesso a esse alcatrão de osso aí, sabia e tal, conseguiu fazer, deu os pulos dele lá pra matar o menino. Foi isso aí. Isso aí pra mim já é canon. Pode carimbar que é spoiler, hein? Pois é. Eu acho engraçado também que nesse capítulo ainda eles estão conversando sobre de como que o Killvin conseguiu controlar o incêndio, né? E aí o Killvin comenta, se eu tivesse o Elodin ia ser mais fácil. E aí ele tá tipo, fã, que brincadeira, pô, para, vamos falar sério aqui. Não, eu tô falando sério, realmente. O Elodin ia chamar o nome do fogo e o fogo ia de verdade, como o grande Taborlin, obedecer ele. E ele fica, não, é sério? Sério. Dead serious. E aí o Kvolt, acho que é aí que ele meio que desperta pra realidade de novo, pra tipo, cara, eu tô aqui pra ver minhas respostas, mas tem uma coisa além que eu não tô conseguindo até agora, que é o nome das coisas. Sabe? É aquela âncorazinha que puxa ele de volta, sabe? Cara, você tá aqui pra aprender magia de verdade, cara. Ele fica Exatamente. louco. Exatamente, o Renato, nesse capítulo 67, é o Killvin lá explicando o Kvolt. Essa conversa é maravilhosa, o Kvolt e o Killvin ali discutindo como o Killvin conseguiu aquilo, e o Kvolt foi e fala: você falou o nome do fogo? Não, não falei o nome do fogo. São poucos professores nessa universidade que sabem o nome do fogo. E o Kvolt já perguntou para um professor se ele sabia o nome do fogo, e esse professor disse que sim, né? Acho que foi quem? Foi o Elxadal? Foi. É o Sadal. Então, exatamente como o Renato comentou, ali o Kvolt ele começa a entender, fala, caramba, o Elodin ele tá realmente me ensinando. Ele tá realmente fazendo, tanto que acho que alguém comenta que o Elodin levou a Feyla para uma caverna para ela ver o máximo possível de pedras, para ela ir abrindo a mente e tal. E realmente, o Elodin ele tá ensinando o Kvolt desde o início, só que o Kvolt não entende. É porque o jeito do Elodin ensinar é um pouco esquisito, né? Mas eu gosto. Meio que não tem como ensinar isso, né? Porque quem mata a charada até é o marionetista, que o Kvolt ele ia se tornar um nomeador quando ele aprendesse a relaxar. Só que como é que tu vai relaxar a ponto de entender uma coisa na essência? A, a Feyla fala que o Elodin fez ela ficar caminhando de pé descalço no barro. O Kvolt fala que o momento, não sei se foi o Kvolt que ficou, ou falando de dois, o Elodin e mais um aluno pelado em cima do telhado numa tempestade. Eu reparei, porque assim, os dois estão com as mãos feridas, né? O Kvolt e o Killvin. E a forma como o Kvolt conseguiu, dá pra entender. Ele usou o calor do próprio corpo para quebrar o cilindro, para se molhar, para se proteger do fogo, etc. Mas é igual o Thales falou, e isso faz muito sentido. O Patrick não escreve como o Killvin fez. Como o Killvin tira, assim, às vezes dá pra entender, será que ele tirou tanta energia que ele precisava, tanto calor, tanta energia desses itens que ele tem escondidos no escritório dele, porque precisou de muito. E por que feriu as mãos dele? Fica uma grande pergunta. E é nesse capítulo, né, que o Killvin tá super feliz. Ele tá super feliz. Cara, queimou minha oficiaria, queimou pouco, mas tô mó feliz, porque tem um ditado, você já ouviu aquele ditado? Aí ele fala aquele ditado que aparece a palavra coach, né? Shine vai. Nossa, ó. Shine vain edan coach. Que espere uma desgraça a cada 7 anos. E eu achei tão engraçado ouvir a palavra coach no mesmo... Gente, olha, a gente tá voando na maionese e vou voar. No mesmo capítulo que fala uma questão de mãos.
Porque assim, né, tem aquela parada da desgraça do Kvothe também. Pô, será que a desgraça dele também tá relacionada com a questão dele não tocar mais música, dele ter acontecido alguma coisa com a própria mão dele, né, que é uma das teorias famosas no fandom, que é que aconteceu algo com a mão do Kvothe. E também fica essa questão, né, tipo assim, como o Kylvin fez? Ele transportou o calor, ele resfriou, ele tinha um pouquinho de alcatrão de osso lá no escritório dele, ele conectou o alcatrão um pouquinho que ele tinha com o grandão que tava na ficiaria, resfriou o pequenininho, resfriou o grandão, levou o calor pra esse receptor que ele tem, mas com que energia, com que força, por que ele machucou a mão? Fica aí essa questão que o que ele fez foi simpatia. Mas como é que eu explico? Não tem como. Eu não consigo explicar. Vem me frustrando de uma maneira assim que eu não consigo descrever. Parecia tão mais simples a simpatia na minha cabeça, mas agora parece que ela tá cada vez mais se complicando. Nomeação tá ficando muito mais fácil. É ou não é, seu nome, fala o nome, pronto, acabou. Agora parece que a simpatia tá ficando muito mais complexa. E é isso. Porque assim, acho que a simpatia você tá querendo entender ela bem a fundo, né? Bem, tipo, pô, tal conexão vai fazer essa transformação de energia pra lá e pra cá, etc, tal, que aqui vai ter perda de energia assim assado, pra onde vai. Você tá entendendo no nível mais elemental possível a simpatia que o Patrick desenhou. Mas você já parou pra pensar que às vezes a gente não entende a nomeação no nível mais elemental? Tipo assim, o que é entender uma coisa ao seu cerne, da sua existência? E aí é o completo oposto. Enquanto uma vem com números, com regras bem definidas, a outra vem para abstração, né? Acho que é bom a gente também pensar um pouquinho sobre isso e fazer um vídeo até, Letícia, sobre essas abstrações da folha em rodopio, enfim, sobre o que realmente é isso, como a gente atinge isso. E o último capítulo 68, O Vento Sempre Imutável, que é quando o Kvothe, ele vai até a eólica e o Deok fala, não, então a gente tem ali, tem uma, eu não me lembro como ele se refere, se é a sua garota ou então é uma A sua garota. Sua garota. E é a Feyla, né? Ele acha que é a Dena, né? Que quem tava esperando ele, mas é a Feyla. E aí tem todo aquele diálogo entre ela se sentir envergonhada por parecer uma menina que precisasse de ser resgatada, e ele até ajuda ela a compreender do tipo, não, fica tranquila, você age como uma pessoa... Não, estou colocando de uma forma bem estranha, mas proativa, né? Você não é uma mulher qualquer, suas mãos não são frágeis, você não é frágil, eu só te ajudei. E aí ela acaba agradecendo ele com a famosa capa verde dele lá, cheia de bolsinhos. E no final, acaba que a Dena, ele vê só a sombra dela saindo logo depois que a Feyla o abraça. Pode falar, Thales. Vamos lá. As pessoas vão dizer que não, o Thales persegue a Dena. Não persigo não. É só que, gente, olha só. Vamos comigo. Ela sumiu, né? E ela apareceu várias vezes nesses capítulos. E agora ele tá lá com a Feyla, recebendo lá os elogios, ela agradecendo que ele salvou ela do incêndio e tal. E justamente quando a Feyla entrega a capa pro Kvothe, ela tá lá meio que ajustando a capa no corpo do Kvothe, vendo se ficou bom e tal. O Kvothe olha pra trás e quem tá observando eles e sai pela porta? Fucking Dena. Caraca, impressionante, pô. Impressionante, pô. Aí vão falar que, não, você tá perseguindo ela. Não tô perseguindo, não. Ela aparece nos momentos, assim, bizarros, cara. Bizarros. A Jordana que gosta de dizer, né? Fucking Dena. E agora em homenagem a Jordana. Fucking Dena toda hora, né? Impressionante.
Nossa, eu adoro. Ela teve o momento dela, sabe, cinematográfico. Eu imagino assim, ela, porque ela também é teatral que nem ele. Ela também conhece essas coisas. Aí, nossa, eu imagino ela assim de fininho, só esperando a deixa dele olhar ela. Aí ela sabe que ele vai olhar para aquele lado, ela aí abre a porta da eólica e tem certeza que ele tá vendo ela deixando o estabelecimento, o sol atrás dela, sabe? Tipo, super assim, para geralmente simplesmente para fazer a ceninha dela de falar, olha, estou com ciúme, viu? É muito, é muito bom, cara. Nossa, eu dei risada nisso aí. É aquela legítima cena clichê. A gente já viu isso em 200 filmes, mas sempre funciona. Pois é, pois é. E às vezes, assim, eu paro pra pensar agora, parando pra pensar agora, se vamos supor que se ela já estivesse nas manipulações do mestre Freixo, né? Porque a gente sabe que ela vai agora caminhar pra onde ele quer que ela caminhe. E se ele tentar começar a jogar ela contra o Kvolf, ou não jogar contra o Kvolf, tipo assim, entra lá agora, entra lá na eólica, pode entrar na eólica agora pra você ver onde é que tá o seu rapaz, esse rapaz que você tanto idolatra. Ou então, eu não, na verdade eu vou assim, se eu tô voando mais agora, mas às vezes ela nem comenta dele, eu não me lembro assim, porque tem a parada de que ela pode tá dando. Cara, a história do Kvolf da Dena, o que eu me pergunto mais é onde ela realmente eles foram a primeira vez que eles se encontraram e essa história começou. Porque eu mesma fico em dúvida se a primeira vez que eles se encontraram, que a história foi entrelaçada, se foi realmente na caravana de Roente, se não foi antes, né? Se não foi bem antes ao nascimento, né? Considerando assim que ela pode ser de Vintas e ele também. Ou antes no sentido de que ela já. Eu já pensei em teorias pra Dena de que ela já ouviu os pais do Kvolf cantar a Cersei entre Eliard, né? Então ela já conheceria ele, estaria o observando há muito mais tempo. Enfim, é isso. E faz total sentido, Renato, ela esperar isso também dele, sabe? Esperar essa cena teatral, cinemática de ela sair, causar impacto nele, realmente causou. E aí o capítulo acaba com um encontro super inesperado, né? Que do nada se lembra que, gente, o Alcatrão de Osso vazou para os subterrâneos. E tá lá minha amiga Auri. E aí ele chama a Mola. Coitada da Mola. A Mola sempre nas enrascadas do Kvolf. Eu adoro a Mola. Acho que a Mola é uma das minhas favoritas do livro, assim. E aí ele leva a Mola até a Auri. E a Auri recebe a Mola bem, né? E tem toda aquela nova troca de presentes, o terceiro presente, né? A chave, a moeda e a vela. Aqui entra o segundo presente, a moeda, né? A moeda que se parece com a moeda da penitência, que é aquela moeda em gota, né? Enfim. Basicamente assim é isso, o finalzinho aí. Eu me preocupo mais com a Auri que o Kvolt, porque quando ele falou do troço descendo pelo ralo, puta merda, lascou a Auri de cara, tá aí, e tu tá salvando a Fela que não fez nada e a Auri vai se lascar. Deixa essa louca aí. Eu vi até uma. Caramba, Marcelo, deixa essa louca aí, foi muito bom. Concordo, sim. Eu vi até uma teoria muito louca. Eu não sei onde foi, se foi no Twitter. Deve ter sido no Twitter. Já tem muito tempo, muitos anos. De que. Assim, eu não concordo com essa teoria, mas eu vou falar aqui. De que a Auri, ela só existe na mente do Kvolt. E que quando a Mola foi curar os ferimentos dela, na verdade, ela não curou os ferimentos da Auri. Ela meio que fingiu que estava curando alguma coisa. E que só pessoas. Mas é uma teoria muito louca, entendeu? Então eu falei, não, a Auri existe sim. Você está errado. Não, nossa. Ela existe. Meio a roupa do rei? Não dá, porque o Elodin também conhece ela. Só que, claro, que o Elodin também não é parâmetro, né? Verdade.
Então, a teoria dizia que só, Cara, só quem viu. é uma teoria assim, Que só quem- bem louca, mas assim, Não, porque a teoria, lá nessa teoria doida, diz que só o Kvolt, a Mola, que na verdade viu, mas fingiu que viu alguma coisa ali, perguntando se o Kvolt estava bem, e o Elod, que é um feio, entre aspas, né? Ele é todo doidão e tal. Então, realmente, são algumas pessoas bem curiosas que viram, tirando a Mola. Mas Eu acho que não eu não acho que não acredito. faz sentido, não, porque depois a Mola até fala assim. Ah, não, eu vou pegar umas roupas minhas pra dar pra ela, cara. Aí você tipo, faz um esquema aqui que eu vou dar minha roupa e tal, que ela tá meio maltrapilha e tal. Ela até fala assim, ela tá quase morta de fome, olha isso e tal. Ela fica indignada, sabe? Eles têm meio que uma discussãozinha, então eu acho que não. Exato, exato. Só Estão joguei aqui viajando porque é aí uma teoria doida. não, mas Estão viajando no apesar que ketchup aí. apesar de eu achar que a probabilidade é pequena, eu vou matutar ela, certeza. Eu curti. Porque parece muito aqueles filmes de gente, da pessoa que tá enlouquecendo mesmo, e aí, tipo, a outra pessoa que na verdade ela vê ela mesma. Tem muito plot, assim, também no cinema. Mas achei massa, Thales, assim, eu tenho que pensar muito, assim, mas é interessante, é muito interessante. Então, vamos dar os nossos adeus. Pessoal, muito obrigada. Fiquem com o Telu, vou falar o Fiquem com o Telu pra Jordana aqui até antes. E é isso, aí eu não sei como é que vai ser os próximos capítulos, mas a gente se vê aí nos próximos episódios do podcast. Tá certo? Um abraço aí, Letícia. Valeu, galera. Um abraço e em homenagem ao meu amigo Silvão, um beijo na alma. Ai, não acredito. A gente ia ter um episódio inteiro sem o Silvão. Meu Deus do céu, nossa senhora, tinha que ser o Thales. Então, pessoal, tchauzinho, obrigado pela audiência, tá? Dá um recado aí que a Letícia nunca pede, ela não pediu na live, tá? Dê like no canal do YouTube, se inscreva no canal do YouTube, tá? É isso aí. Dê like aí também, seja lá o que for, entendeu? Tem que pedir, Letícia, assim. É isso, pessoal. Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima. Abraço.